Amém. Salmo número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Depois nós ainda vamos em Mateus capítulo 13, mas em princípio eu quero com vocês sobressaltar que a Bíblia em todo o tempo nos chama a ela própria, amém? E a Bíblia diz aqui, bem-aventurado que medita de dia e de noite. Eu ouvi um pregador e ele disse algo que me deixou impactado. No meio de muitas palavras, mas aquilo me chamou muita atenção. E ele dizia assim: Jesus nos chama ao arrependimento. João Batista já entrou pregando: arrependei-vos. Vem Jesus e diz: arrependei-vos. E dizia ele que a palavra arrependimento no hebraico, no original hebraico, seria mudança de pensamento, mudança de mente. E aquilo realmente me deixou impressionado. E ele falou assim: ora, Jesus estava dizendo que toda a nossa cultura, todos os nossos ensinamentos, nada prestava, nós tínhamos que mudar tudo. E evangelho é realmente isso, não é? É realmente isso. Evangelho, para você entrar para o evangelho e passar na porta que é estreita, você tem que deixar a bagagem do mundo todinha lá atrás. Senão você não entra para o reino. Então quando Jesus diz arrependei-vos, ele está falando, muda tudo, transforma todas as suas concepções. E como que você vai fazer isso? O Salmo número 1 diz: bem-aventurado, mais que feliz aquele que medita de dia e de noite. Irmão, e qual é a grande mensagem de todos os tempos que todo pregador, pelo menos uma vez na vida, já pregou? Irmão, você tem que olhar para Jesus. Não é isso? Mas não adianta, por mais que a gente diga que tem que olhar para Jesus, não tem jeito. As pessoas sempre olham para o homem. Não olha? Olha. As pessoas não conseguem olhar além da dimensão carnal. Qual é a tendência? Cair. Se você olha para um alvo que cai, você cai também. Mas se você olha para um alvo que é firme e constante, você permanece firme e constante. Por isso Paulo diz assim, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem olha para Deus não cai. Certa vez no interior, um jovem via o pai arar a terra e aquele corte na terra saía tão certinho. E ele dizia assim: papai, como é que o senhor faz isso? Como é que esse corte pode sair tão certinho? Aí o pai falou assim: é fácil. Você se concentra num alvo lá na frente e vai o tempo todo olhando para ele e vai empurrando um instrumento de arar a terra e pronto, sai certinho. Ele falou: então deixa eu fazer. Quando ele terminou, o corte que ele tinha feito na terra estava completamente torto. Ia para um lado, voltava para o outro, ia para um lado, voltava para o outro. Pai, eu me concentrei num alvo, pai. Mas olha como saiu o corte que eu fiz. O pai falou assim: em qual alvo você se concentrou? Ele falou: eu me concentrei naquele boi lá na frente. O boi ia para um lado, ele ia. O boi ia para o outro, ele ia. Aí o pai falou: não, você tem que se concentrar em um alvo fixo, que não tem variação. Amém?
Jesus, a Bíblia diz que ele não tem sombra alguma de variação. Ele é o nosso alvo. Mas sempre você vai achar um crente olhando, se espelhando no irmão. Sempre. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. Mas você sempre vai ver um cristão procurando conselho com alguém. As lições estão aqui. Mas os alunos parece que sempre são rebeldes. Quando nós meditamos na Escritura, nós aprendemos coisas preciosíssimas, porque o Espírito Santo ele só nos dá a lição fundamentada na Escritura. O que aconteceu, por exemplo, um detalhe interessante, aconteceu na vida de Davi. Davi não foi aquele homem com aquele baita reinado, profeta, rei, sacerdote, mas não teve um monte de situação lá no reinado de Davi? Aquelas situações nos ensinam. Vem Jesus, e Jesus não teve problema no ministério dele? Ele teve que dar bronca nos discípulos várias vezes. Até Judas estava lá no meio, para complicar a vida de Jesus, pertinho, comendo com ele, botando a mão no mesmo prato. Isso tudo é lição. Se você não medita na Escritura e não aprende essas lições, você assume um ministério hoje e amanhã você cai, por falta de lição. Quando é que vem uma prova e alguém fica reprovado? Quando não aprendeu as lições. A Bíblia é o nosso livro de lição. Você precisa mergulhar. Como? Como aqui está escrito, bem-aventurado que medita de dia e de noite. Dia e noite é constância. Não pode ter intervalo. Você tem que levar uma vida de rotina na Escritura. Cada dia que você lê é uma lição, não é? Então corre, vai lendo. Quanto mais você lê, mais lições o Espírito Santo vai te ensinar, para que lá na frente você passe nas provas que vão apresentar para você. Jesus teve muitas provas, mas ele estava aprovado. Lembra? Quando o diabo se apresentou 3 vezes para ele? 3 vezes ele apresentou as lições. Não, ao Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é isso? Então ele apresentava as lições da Escritura e foi aprovado nas provas que se apresentaram diante dele. Se você não apresentar as lições da Escritura, você será reprovado, porque nenhuma outra palavra te fará aprovado. Somente a Bíblia, a palavra de Deus. Observa que aqui, no verso 5, diz: por isso os perversos não prevalecerão aonde? No juízo. E neste juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que interessante. Diz que não prevalecerão. A palavra prevalecer aí significa que os pecadores estão na congregação dos justos, só que não prevalecerão. Quando? No dia do juízo. Não é isso que está dizendo? Até que o dia do juízo se manifeste, está andando o justo e o ímpio dentro da mesma congregação. Sim ou não? Sim ou não? Então, meu irmão, olha para o teu irmão, ele pode ser um ímpio do teu lado. Você vai cair. Agora, olha para Jesus, ele é santo do teu lado. Você não cai. É pé no chão, irmão, é viver a realidade. Aliás, Jeremias 17:5 diz o quê? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Mas bem-aventurado que confia e espera no Senhor. Quantos já caíram? Quantos testemunhos eu já ouvi aqui pessoalmente nos meus ouvidos, assim pertinho, de pessoas dizendo: não, eu me desviei porque eu
caminhava lá com um pastor que era uma bênção, mas um dia o pastor fez isso, o pastor fez aquilo outro, então eu me decepcionei. Por que ao invés de andar com o pastor, você não anda com o Senhor de todos os pastores? Ele nunca te diz, meu irmão, algo para te decepcionar. Tudo que ele te diz é para te edificar, mesmo que seja o não. Ele que sabe o que é bom, perfeito e agradável. Mas quando ele fala, ele te dá a graça, o consolo, o bálsamo, o ministro, o Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem que aprender a olhar para Jesus e caminhar com ele. E aqui ainda diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem anda em justiça cai, só se Deus fosse mentiroso. Amém? Se alguém está caminhando aí do teu lado juntinho e caiu, não está andando em justiça, está andando em impiedade, porque ele conhece o caminho do justo e do ímpio, e ele diz que o caminho dos justos ele conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá, ele conhece também. E tem mais, ele está dizendo que no juízo não prevalecerão. Então, tem casos que Deus vai retirando, né? Tem, claro que tem muitos casos, mas tem casos em que só no final, e se você conferir Mateus 13, 24, você vai ver que só no final, como diz ali, né? No juízo, Jesus repetiu algo semelhante em Mateus 13, 24, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o trigo? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Você é joio? Você é trigo? Você sabe, né? Eu sou joio? Eu sou trigo? Eu sei. Porque eu posso até enganar os outros, mas não posso enganar a mim mesmo. As pessoas podem não saber a minha intenção, mas eu sei qual é a minha intenção. Eu sei quais são os meus objetivos, os meus propósitos, os meus ideais. Enganar os outros nós conseguimos, mas a nós mesmos não. Nós sabemos se estamos sendo falsos ou verdadeiros. Sabemos se estamos sendo transparentes ou se estamos ocultando alguma coisa. A Escritura desse Deus vivo e poderoso e maravilhoso, que não nos deixa confundido nem enganado, está dizendo que o dono, que é Jesus, o Senhor, ele semeou o trigo, o que era bom. Mas o inimigo veio e semeou o joio. E o joio e o trigo cresceram juntos e as suas raízes se entrelaçaram. Os servos dizem assim: Senhor, vamos arrancar, quer que a gente arranque o joio? Ele falou: não pode. Se vocês arrancarem o joio, o trigo sai também. Que Deus tremendo! Ou seja, traduzindo aqui na minha cabeça, pode ser que hoje em nosso meio tenha joio, mas a raiz está misturada com trigo. Os homens disseram: Senhor, quer que façamos? Ele falou: não, essa missão vocês não podem fazer, mas eu tenho um povo separado. No dia da ceifa eu darei ordem aos ceifeiros
eles separarão e não haverá dano algum ao trigo. Eles separarão com toda a prudência, porque nós não enxergamos tudo, não podemos fazer tudo, mas quando ele ordena os anjos, ordena o Espírito Santo, no arrebatamento o Espírito Santo sabe quem vai subir e quem vai ficar, nós não sabemos. Dentro da igreja, todos nós somos santos, inclusive as pessoas que passam na rua e olham para dentro da igreja, né? Porque até hoje ainda tem gente que se escandaliza quando vê um crente fazer besteira. É porque considera que nós devemos ser santos. Temos a Bíblia, servimos a Deus. Então nós, olhando um para o outro, achamos que somos todos santos. Mas como o Espírito Santo nos olha, é o que importa. Porque ele não se engana. No dia que ele passar para dizer assim, vinde benditos do Senhor, ele só levará os benditos do Senhor. Ele sabe quem tem que ficar e quem tem que subir. Deus sabe a quem ele dirá, vinde benditos de meu Pai, e a quem ele dirá, apartai-vos de mim. O fato é que joio e trigo andam juntos. Amém? Não tem jeito. Eu não posso separar isso. Por isso, vigie você pela sua vida, que eu não posso vigiar por ela. Tome cuidado você da sua vida, que eu não posso tomar cuidado dela. Eu tenho que tomar cuidado da minha. Eu tenho que chegar aqui e falar essa palavra dura, nua e crua que você está ouvindo. Essa é a minha missão. Mas eu não posso ir além disso. É você que tem que vigiar. As pessoas às vezes chegam dentro da igreja e dizem assim, eu me decepcionei com a igreja. Quando eu estava no mundo eu vi tanta coisa que na igreja eu vi pior. Na igreja eu vi coisa muito pior do que lá no mundo. É a verdade. Porque o mundo tem uma única filosofia. O mundo jaz no maligno. Então existe uma única mente regendo sobre o mundo. Lá não tem divisão. Aqui dentro tem. Aqui dentro o inimigo semeou o joio. Então aqui dentro tem divisão. Porque aqui tem o Espírito Santo pelejando pela vida de uns e o diabo trabalhando com a vida de outros. Será que eu estou errado nessa interpretação? Ou será que realmente Jesus está, através dessa parábola, demonstrando que na congregação que ele instituiu, que ele plantou o trigo, também o inimigo foi e semeou o joio? Então, ele diz, olha, vigiai e orai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Examinai a escritura, pois vós cuidaste nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Se alguém crê em mim, conforme revelam as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Nós detectamos, às vezes, o joio, mas não podemos fazer nada com ele. Porque tem dia e hora marcados especialmente para que Deus ordene os ceifeiros para arrancar o joio e lançar, como diz aqui, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Presta atenção, atai em quê? Feixe não é um só. Amém? Feixe é a quantidade. Irmão, acorda, desperta tu que dormes. Ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aproveita, porque isso você não ouve em outro lugar. Eu sei que você não ouve. Por aí todo mundo diz, somos todos santos, somos todos... Não, aqui não tem isso. Por quê? Porque aqui eu não escolho o que pregar. Aqui não tem pregação escrita. Aqui não tem. Então, meu irmão, aproveita. Vigia, há um céu glorioso nos esperando. Mas a Bíblia diz, ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, dar-lhe-ei um novo nome. Ao que vencer, como eu venci, assentar-se-á comigo no meu trono. Ao que vencer, e ao perdedor, o perdedor também tem recompensa. O lago de fogo e enxofre. Não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua vida espiritual. Se teu irmão caiu,
não caia com ele. Se ele quiser a tua mão, ajuda, mas não caia com ele. Se teu irmão parou, não pare com ele. Porque a Escritura diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não caia e não pare. Siga em frente, como Paulo diz, olhando para Cristo, alvo fixo, autor e consumador da nossa fé. Ele é a estatura do varão perfeito. Não há sombra nem variação nele. Ele é o que é. Nós temos uma predisposição, que é de chegar no céu, ver os portais celestiais e ouvir o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. E entrarmos pelo aquele corredor polonês, de anjos de um lado, anjos do outro, que glorifica o Senhor e diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isso tem que queimar no nosso coração. Por isso, não nos interessa os que caem, interessa que eu tenho que estar de pé. Eu tenho que estar na comunhão com Deus e zombar e me rir das ciladas do diabo. Porque Eliseu morreu, mas o Espírito Santo não. Deixa o inimigo maquinar os seus projetos, porque o Espírito Santo continuará revelando na nossa cama de dormir. O inimigo vem por tal caminho. Vai lá, Eliseu, avisa o rei. Olha, não desce em tal lugar porque o inimigo está lá te esperando. O inimigo agora mudou a estratégia. Eliseu vai lá e diz para o meu rei, lá o meu servo, que o inimigo mudou a estratégia. Daqui a pouco o rei se desespera. Tem traidor em nosso meio. Não é que tinha traidor no meio deles, é que tem aliado do nosso lado. Aquele cujos olhos são chama de fogo, a onisciência, a onipresença, a onipotência está com ele. Jesus diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei todas as coisas. Por que ele diz ao que vencer? Porque ele deu as ferramentas para sermos vencedores. Quando ele disse: vigiai e orai, quem pegar essa ferramenta vence qualquer batalha. Quando ele disse: examinai as Escrituras, se você pegar essa ferramenta, não tem diabo que fique no teu caminho. Quando ele disse: clama a mim, responder-te-ei, não tem quem resista. Porque operando ele, quem impedirá? O que você precisa entender. Às vezes as pessoas se desviam, se decepcionam. Não, na igreja tinha isso errado, na igreja tinha aquilo errado. Claro que tinha aquilo errado. Tem alguns pastores que se fantasiam o seu ministério, né? Não, o povo da igreja lá é tudo maravilha, tudo unidinho, tudo certinho. Ninguém vê defeito em ninguém. Não tem uma fofoca no meio da igreja. Maravilha, até eu diria que maravilha. Começa a botar o prumo da palavra para ferver, que logo logo o joio vai aparecer. Se pregar mamão com açúcar, meu irmão, e todo mundo é igual. Desce o prumo, faz descer a casa do oleiro, aí vai ver quem é quem. Deixa Jesus apertar, que nós vamos ver quem tem bom suco e quem não tem. Enquanto não apertou, olhou por fora, tudo é laranja. Mas depois que tu prova o suco, é que você vê se é doce ou amargo. Tem que apertar para sair o suco. Às vezes nós detectamos, mas não podemos fazer nada mesmo assim. Temos que deixar Ele agir. Quando Ele diz, ó, o anjo da igreja age, nós agimos, mas quando não, a gente deixa Ele agir. Amém? Você vê que tem características diferentes. O joio e o trigo, antes de chegar a época da colheita, quem olhar para o joio e para o trigo, é tudo igual. É tudo igual. O joio, ele é vazio, ele é um gominho vazio.
E o trigo, tem o arroz lá dentro, o grão de arroz lá dentro. Na época da colheita, os ramos de trigo ficam pesados e se curvam. Mas o joio, ele permanece durinho de pé, porque ele está vazio. São aqueles que nunca conseguem curvar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência. O evangelho não lhes foi suficiente para a conversão. Eles permanecem sempre firmes, altivos. Isso é o joio. Aí, como ele fica já logo por cima, o que diz aqui? Direi aos seus filhos: ajuntai primeiro o joio. Está em pé, é fácil de catar. Junta logo o joio, resolve logo o problema dele, já está de pé mesmo. É só olhar e está vendo o orgulhoso lá aparecendo para todo mundo. Está vendo lá o vaidoso? De pé, achando que é melhor lá, o trigo está curvado, ele está de pé. Cata logo ele, embrulha em feixe e põe ele no lugar devido. Depois pega o meu trigo com carinho, recolhe ele e põe no meu celeiro. Então, irmão, o Salmo número 1 diz que no juízo os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. E aqui Jesus repete a parábola do joio, dizendo que ele semeou somente o que era bom, mas há uma batalha. Veio o inimigo, aonde Jesus semeou o que era bom, o inimigo veio e semeou o que era ruim. E você pode dizer assim: mas como que conseguiu? Jesus deixou o inimigo semear? Não foi Jesus que deixou o inimigo semear. Somos nós que não temos condição suficiente de vigiar a tal nível. Nós, eu e você, que como homens não podemos fazer discriminação. A oportunidade é dada para todos. Ele diz: entra o trigo, mas entra também o joio, que eu estou dando uma chance para ele. Pode entrar, porque eu tenho o poder de transformar o joio em trigo, mas vamos ver se ele aceita a transformação. Quando Jesus disse assim: desce à casa do oleiro, ele faz a seleção. O joio não vai descer, mas o trigo desce. Então, Jesus está na porta e ele traz tanto o que ele vai considerar trigo, como aquilo que ele sabe que é joio, mas as oportunidades são iguais. E os empregados, eles dormiram, né? Diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou. Enquanto os homens dormiam. Nós de vez em quando damos uma cochilada, não damos? Damos, claro que nós damos, mas ele não. Ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não pisca. Ele sabe quem é quem, porque lá no Salmo número 1 diz: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, ele te conhece quando você sai da igreja. Ele te conhece com que intenção você entra na igreja. Ele te conhece o coração, o profundo, as concepções. Ele sabe quais as suas intenções, ele sabe tudo o que você quer, e ele determinou um dia para julgar todas as coisas. E a Escritura diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, irmão, um alerta para você: se você for no terreiro de macumba, está tudo certo, todos participam do mesmo pensamento. Lá não tem trigo e joio, só tem joio. Se você for na maçonaria, olha, a maçonaria é de tirar o chapéu. Ou organização satânica unida que é a maçonaria. Tanto que você não vê um maçom pobre, nem pedindo nada a ninguém. Eles têm uma união. Então, quer perfeição? Lá tem. Maçonaria tem uma perfeição tremenda. Lá não tem joio e trigo, lá só tem joio. Agora, igreja não, tem joio e tem trigo. Então não tem perfeição.
Tem guerra. Tem guerra. Ministério de Moisés. Não tinha guerra? Não tinha lá uma equipe lá, pegando no pé de Moisés? Até que Deus mandou fogo do céu e consumiu. Mas tinha gente pegando no pé de Moisés. Ministério de Davi, não tinha gente atrapalhando Davi? Tinha. Ministério de Jesus, não tinha um Judas lá? Se no ministério de Jesus tinha Judas, você quer a igreja perfeita, meu irmão? Se ele escolheu Judas e Judas o traiu, que dirá nós, miseráveis pecadores, que não temos a visão do amanhã? Se Jesus passou, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração. Quando desceu, chamou Judas como discípulo. Ele errou? Não, ele não errou. Ele dá chance a todos. Ele teve misericórdia, ele projetou algo para a vida de Judas, só que Judas não correspondeu aos seus desígnios. Então, só para concluirmos, Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, ele diz assim: olha, como a carnais eu vos escrevo, porque vós não podeis suportar além disso. Como é que Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios e diz que está escrevendo como se eles fossem carnais, pessoas naturais? Ele diz assim: olha, eu tenho ouvido coisas a respeito de vocês que nem entre os ímpios eu não tenho ouvido. Você lembra de que Paulo escreve isso em Coríntios? Outras coisas Paulo escreve que me vem à memória, quando ele diz assim: cada um anda segundo a fé que alcançou. Isso significa que tem crente forte e crente fraco. Os crentes fortes apostam a vida em Cristo, meu irmão, dificilmente são abalados. Mas os crentes fracos muitas vezes acabam se transformando no joio. Então, irmão, você é um joio? Você é um trigo? Nenhum homem tem direito a te dizer isso, mas o Espírito Santo fala. E enquanto há vida, há esperança. Clama a mim, responder-te-ei. Achegar-vos a mim, eu me achegarei a vós. Ele me invocará e eu lhe responderei. Hoje é a chance. Se você sente o Espírito Santo te espetar e dizer assim, ó, tu está fora, tu está desenquadrado, aproveite a oportunidade. Porque ele não faz acepção de pessoas, ele não discrimina. Agora, não espera, meu irmão, acontecer a prova para você ver se está bem ou mal com Deus. Põe logo a boca no pó enquanto há esperança. Clama logo antes que a porta se feche. Não corre o risco, não deixa o tempo passar, não. Eu estou bem ou estou mal, não importa se eu estou bem ou se eu estou mal, o Senhor tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu estou forte ou eu estou fraco, Senhor, me capacita, me dá a tua graça. Não interessa se eu sou forte ou se eu sou fraco, interessa que eu preciso das tuas misericórdias. Então, meu irmão, sobretudo eu te digo, repito, Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E eu vou repetir, se teu irmão cair, não cai com ele. Se ele parar, não para com ele, porque você sabe o que acontece com os que caem e com os que param. Você quer o mesmo caminho? Não. Então segue em frente, rumo ao alvo, autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.